Beleza? Hoje vamos falar a respeito dos princípios do processo penal. Para que serve o processo penal? Veja bem, o processo penal é o ramo do direito no qual limita o poder punitivo do Estado. Repare que o Estado que tem o direito de aplicar uma sanção penal a qualquer cidadão. É o poder punitivo do Estado. Todavia, existe o processo penal para quê? Para limitar esse poder de punir do Estado, porque senão o Estado, ele diante de uma situação de uma prisão em flagrante, ele já poderia aplicar uma sanção. Todavia, na prática, há o processo penal, há procedimentos que são necessários para que seja aplicado uma sanção penal ao indivíduo. Portanto, um processo penal é um ramo do direito importantíssimo, porque evita qualquer tipo de atitude arbitrária do Estado. Portanto, é esse ramo do direito em que limita o poder punitivo do Estado. Por isso, o processo penal ele tem que estar sempre ligado, coadunado com os princípios da nossa Constituição Federal. Portanto, então assim, existem inúmeros princípios do processo penal que nós podemos discutir aqui, mas vamos falar alguns. Por exemplo, princípio da presunção de inocência. Veja que a nossa Constituição Federal prevê que ninguém será considerado culpado enquanto não transitar em julgado sentença penal condenatória. Ora, o artigo 283 do Código de Processo Penal também diz que a pessoa só poderá ser presa ou em flagrante delito ou quando tiver um mandado de prisão. E perceba que também há essa vedação da prisão em segunda instância. Com a reforma, com o pacote anticrime, ficou claro que não há a possibilidade da pessoa ser presa em razão de ter uma sentença penal condenatória confirmada em segundo grau. Portanto, o nosso Código de Processo Penal, a nossa Constituição Federal, prevê o princípio da presunção de inocência, em que diz que ninguém será considerado culpado enquanto não transitar em julgado sentença penal condenatória. Então perceba, meus caros, que é preciso que os julgadores se atentem, observem esse princípio. Se não houver nenhuma prova, uma prova concreta, robusta de que comprove que houve autoria ou materialidade daquele indivíduo na prática de um crime, esse indivíduo deve ser absolvido pelo princípio também da presunção de inocência, como o indúbio pro réu também, que vocês já estudaram em direito penal. Outro princípio também bastante importante que trabalhamos no processo penal é o princípio do contraditório. Repare que o princípio do contraditório é um princípio também bastante importante, que é o princípio que permite as pessoas se manifestarem, contradizer o que foi dito por uma das partes. Então, repare que esse é um princípio também importante, Não há um processo penal sem a defesa, o princípio também ligado da ampla defesa. Repare que no processo penal é um princípio importantíssimo esse do contraditório, que permite as partes se manifestarem. Repare que o processo penal como um todo há sempre a participação da defesa. E a defesa também tem essa grande amplitude. Repare que mesmo nos casos em que o réu não otorga poderes a um defensor, a um advogado, mesmo assim o juiz vai enviar esses autos à defensoria. Perceba que é esse princípio sendo aplicado. Repare que no nosso processo penal não existe a situação da presunção ficta. Não há. Há uma busca por essa verdade real. Então, por isso que no nosso processo penal, o princípio do contraditório da ampla defesa tem que ser bastante respeitado. Oportunizar as partes se manifestarem. Se o Ministério Público arrola uma testemunha, a defesa tem a oportunidade de perguntar essa testemunha. Então, repare que no nosso ordenamento jurídico, e em especial no processo penal, os princípios do contraditório e da ampla defesa têm que ser bastante respeitados por todos, certo? Repare que também que no processo penal você tem a autodefesa e a obrigatoriedade de ter uma defesa técnica. A autodefesa é aquela defesa feita pelo próprio réu no momento do seu interrogatório, quando ele fala que não foi ele que cometeu o crime, quando ele diz que foi fulano que praticou o crime. Ora, ele está se defendendo naquele momento. Todavia, existe também uma defesa técnica que manifesta sobre um documento, que pergunta a uma testemunha da acusação, que pergunta a testemunha da defesa. É a defesa técnica que
orienta o que réu deve falar. Então, esse é o direito também da defesa técnica, certo? Repare também que no nosso ordenamento jurídico existe também o princípio da publicidade. Veja, gente, os atos processuais devem ser públicos. Todos vocês sabem que todo processo é público, salvo aqueles que tramitam em segredo de justiça. Além disso, há figura também de um princípio também no nosso ordenamento jurídico, no processo penal, o princípio do juiz natural. É vedado no nosso ordenamento jurídico o juiz de exceção, criasse um tribunal de exceção, criasse um tribunal para julgar um crime determinado. Perceba então que nosso ordenamento jurídico, a partir do momento que já existe um poder judiciário, já existe uma jurisdição para julgar determinados fatos. Então, se a pessoa pratica um crime, ela vai ser julgada por uma justiça que já existia. Você não cria um poder judiciário, você não cria uma justiça para julgar aquele crime determinado. Tá bom? Então, esses são alguns princípios atinentes ao processo penal. Beleza? Então, forte abraço, até a próxima.